vamos lá para a questão da desmobilização do acampamento. Eu fiz a pergunta para o senhor inicial, se o senhor, na verdade, teria impedido essa desmobilização, né? Quando o senhor foi questionado, inclusive na Câmara Legislativa, o senhor afirmou que não tinha... o senhor coloca o seguinte: como o comandante militar do Planalto não solicitou a reintegração de posse da área, o senhor disse que a responsabilidade não era sua, mas sim de seu comandante, portanto, do comandante do Exército Brasileiro. O senhor continua afirmando isso? Sim, senhora. O Exército Brasileiro, ele possui cerca de 680 organizações militares localizadas ao longo do território nacional. Na frente, praticamente 100% dessas organizações militares havia acampamentos. Os acampamentos que foram retirados com ordem judicial, como aconteceu em Belém, como aconteceu em Belo Horizonte. A determinação do comandante do Exército era que somente mediante ordem judicial os acampamentos seriam retirados. Essa situação foi o que aconteceu. General, nessas reuniões, eu quero até que deixe aí para mim o vídeo, tanto aquele vídeo que a Coronel Cíntia fala, que o Naime fala e que o ex-ministro da Justiça fala, o Anderson Torres. Deixa aqui, já eu vou pedir que solte esse vídeo, mas a minha pergunta para o senhor... Não, vamos primeiro ouvir o vídeo aqui, Coronel. Eu queria que o senhor me explicasse isso aqui, que não bate as peças aqui. Abre aqui para mim. Olha o que diz... Abra, Coronel Cíntia. Posso dizer que foram feitas 3 tentativas de retirada do acampamento da SMU. O movimento crescia, havia uma preocupação do governador, do secretário de Segurança Pública, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, todo mundo queria realmente que aquele acampamento fosse retirado. Como aquela área é uma área do Exército, a gente não tinha o poder de atuar lá dentro sem autorização do Comando Militar do Planalto. Então, por 3 vezes, o Comando Militar do Planalto solicitou à Secretaria de Segurança Pública que fosse feito o planejamento, solicitou apoio para que fosse feita a tentativa. Ele pedia apoio para a retirada do comércio ambulante, né? A gente chegava nas reuniões, a gente tinha a expectativa que era para tratar da retirada do acampamento. Mas quando chegava nas reuniões das tratativas para que fossem produzidos os protocolos, a gente meio que era surpreendido, porque o Comando Militar do Planalto, ele informava que as operações que fossem desencadeadas dentro do SMU era apenas para tirar o comércio irregular de ambulantes, que não era permitido, por exemplo, tocar nas barracas dos acampados, dos manifestantes. Não tiraram o quê? O acampamento? Porque não foi permitido pelo Comando Militar do Planalto. As 3 vezes que nós tentamos tirar, foi disponibilizada uma tropa muito grande da Polícia Militar, do DF Legal, com apoiadores, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e foi concentrada na Rainha da Paz por volta de 5h30, 6 horas da manhã. E todas as vezes que a gente ia iniciar a operação, sempre tinha uma resposta do Comando Militar do Planalto, era cancelada na hora. Na verdade, senhor presidente, não cabia ao Ministério da Justiça tomar medidas ali. Ali era uma área de segurança, eles chamam de área de segurança nacional, afeta exclusivamente ao Exército. A notícia que eu tenho também pela imprensa foi que a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, por mais de 2 vezes, tentou retirar aqueles manifestantes e contou com a negativa do Exército. O Exército nunca permitiu que se tomasse alguma medida ali em relação àquelas pessoas enquanto eles estavam ali acampados. No dia 29/12, eu botei 553 homens à disposição do Exército para retirar aquele acampamento definitivamente. Além da PM, o governo do Distrito Federal colocou SEDES, colocou DF Legal, colocou SLU, o GDF fez uma estrutura completa para que a gente retirasse definitivamente aquele acampamento. E a operação foi cancelada. A operação foi planejada na tarde do dia anterior, a tarde inteira. O Exército apresentou croquis, colocou transparências, disse o que ia fazer, como que ia atuar, qual que seria a atuação da Polícia Militar, qual que seria a atuação do DF Legal. Chegou na hora, nada aconteceu. Pegaram os servidores do DF Legal, inventaram de entrar com os servidores do DF Legal com a guarda do Exército, né?
os servidores do DF Legal foram achincalhados, ofendidos lá dentro, expulsos lá dentro e ainda saíram dizendo que estavam sendo expulsos pelo Exército. Os vídeos que circularam nas redes sociais, saiu tudo assim, o DF Legal veio aqui e o Exército botou para correr. Como, né, dando aquela ideia da proteção que na cabeça dele estava acontecendo por parte das Forças Armadas. Então, assim, não foi uma vez. No dia 13, logo após os atos do dia 12, eu recebi na madrugada a ordem do Coronel Fábio para estar pronto na torre de televisão, que nós retiraríamos o acampamento no dia 13. Botei também mais 300 e tantos policiais, nem me lembro o número. Botamos todo mundo, me virei na madrugada para achar capacete, exoesqueleto, acionar a prontidão do choque, acionar patamo, aeronave, rotan. Ficamos lá na torre de televisão prontos para poder atuar. Novamente foi cancelada a operação, eu tive que desequipar os alunos e coloquei os alunos para reforçar o policiamento na área do setor hoteleiro sul e norte. General, os 3 estão mentindo? As ações sempre foram demandadas pelo CMP, as reuniões foram no CMP, os protocolos de ação integrada, eles traziam exatamente o que o CMP solicitava, protocolos de ação integrada para a retirada do comércio ilegal, combate às ilegalidades, combate às estruturas vazias, e desmontagem das estruturas vazias, desculpe, e sempre foram nesse sentido. O protocolo 215, ele me foi enviado por um ofício do dia 28 pelo secretário Júlio Danilo, trazendo justamente isso, o protocolo de ação integrada 215, a senhora tem também e essas operações de desocupação, eu tenho certeza, a Polícia Militar segue essa doutrina, essas operações de desocupação são operações muito complexas, que colocam em risco a integridade da segurança das pessoas, tanto as que vão ser desocupadas, quanto a da tropa que vai executar a operação. Então, ela demanda um planejamento muito específico e ela vai ser feita em 3 fases, conforme os manuais de doutrina prevêem. A primeira fase é o isolamento da área a ser desocupada, para evitar danos colaterais daquela desocupação em áreas que não estão sendo afetadas até aquele momento. A segunda fase é a negociação. E a terceira fase, caso a negociação não ocorra, é a intervenção da tropa. Essa operação não foi planejada, tanto é que, como diz o Coronel Naime, o primeiro agente de ordem pública a entrar na praça foi o agente do DF Legal. Era esse o planejamento. O primeiro agente a entrar é um agente civil que não está armado, um agente civil que não é militar. Jamais uma operação dessa iniciaria com emprego em primeiro escalão do DF Legal. E o Coronel Naime, ele fala aqui para a senhora também, no depoimento, quando a senhora pergunta para ele, se a senhora me permite ler. Não, o que eu fiquei a entender é que nós faríamos primeiro uma retirada de todas as barracas que estavam utilizadas para ambulantes. Faríamos uma retirada, retiraríamos a cozinha que estava dando suporte àquela manifestação. E depois o Exército iria, aos poucos, retirando os manifestantes que estavam ali sem a questão da venda. Então, isso foi o que o Coronel Naime respondeu para a senhora aqui quando perguntado disso. E o protocolo... Mas, general, veja, ele respondeu isso e ele falou isso na Câmara. A Cíntia falou na Câmara o que a gente acabou de ouvir. O ex-ministro da Justiça, então secretário de Segurança, daquele momento, falou o que nós acabamos de ouvir. Para mim, eu não consigo entender, Coronel General, que você, com o secretário de Segurança Pública, trazendo uma informação, não é só o Naime que está falando, não é só o Anderson Torres que está falando, não é só a Cíntia, quer dizer, os 3 estão no mesmo alinhamento. Eles dizem, olha, nós reunimos, nós planejamos, nós criamos um grupo muito grande de trabalho efetivo, fora de um trâmite normal. Ele fala de 500 homens depois de 300 homens. Quer dizer, eles fazem tudo isso, é acionado pela madrugada e quando chega lá, não funciona. Quer dizer, não funciona não, eles são desautorizados a continuar. E aí eu vou lhe dizer com franqueza aqui, eu li os planos, o PAI 215, eu li todos os demais. E a sensação que eu tenho, eu vou lhe dizer qual é que faziam uma reunião,
Na hora da formalização, não fazia, e me parece algo muito proposital, e nós estamos investigando claramente esse ponto específico, não se formalizava de uma forma transparente e clara, e na hora que se chegava para fazer a parte operacional, pelas informações, o senhor desautorizava. Quer dizer, não é só uma pessoa que diz, são várias pessoas que falam isso. E eu queria lhe fazer uma pergunta, general, porque pelos levantamentos aqui, a Cíntia fala inclusive de 3 momentos. Se fala que se tentou, por exemplo, no dia 7 de janeiro. Aí não foi possível. Foi levado para a possibilidade de uma nova ação no dia 13 de janeiro. Um dia depois do... no dia 7 de dezembro, seria a primeira tentativa. Não conseguiram ter resultado. E aí, portanto, foi adiado. Tentaram mais uma vez uma nova desocupação no dia 13 de dezembro, um dia depois do famoso 12 de dezembro aqui de tentativa de invasão da PF. Mais uma vez, que é essa que o Naime fala, onde ele foi, inclusive, acionado pela madrugada. Depois desse dia, vai para o dia 29 de dezembro. Nesse do dia 29 de dezembro, mais uma vez, o senhor teria desautorizado a desmobilização. E aí depois vai para uma outra reunião, que eu quero já que o senhor me responda, do dia 6 de janeiro, que seria uma outra tentativa de uma outra desocupação e que, na verdade, em todas elas, o senhor, pelas informações que eu tenho, obstruiu, impediu. Então, fica isso de uma forma muito clara. Presidente, a gente tem tão pouco tempo ainda na CPI, e eu acredito que a gente deveria ter acariações nessa comissão, porque é impressionante. Porque é impressionante como a gente percebe que alguns depoentes, eles conflitam de uma forma drástica um com o outro. Um diz uma coisa, o outro diz outra coisa, né?